Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje eu vim gravar um vídeo sobre um livro que eu amei ter lido. Com certeza vai ser uma das melhores leituras que eu fiz no ano de 2018, que é esse livro aqui, ó, O Augustus, de John Williams. Para quem não tá ligando o nome à coisa, o John Williams foi o mesmo autor de Stoner, que é um dos meus livros preferidos da vida. E Augustus foi publicado nesse ano mesmo de 2018 pela editora Rádio Londres. E eu amei, eu devorei o livro, eu li super rápido, mas também não é segredo pra ninguém que eu sou apaixonada por romance histórico, né? Então, pessoal, Augustus foi o primeiro imperador de Roma, tá? Mas Isa, e aquela galera lá de antes, o Júlio César e tal? Então, essa galera de antes aí era da República Romana. Augusto foi o primeiro imperador romano, tá bom? A gente está aqui mais ou menos no ano 45 a.C., tá? Júlio César era o grande chefe, né, da República Romana. E aí ele foi o quê? Traído e assassinado. Quem lembra de Marco Antônio, Júlio César, Brutus, até tu Brutus, Cleópatra, então? Todo mundo lembra, né? Então, como Júlio César não tinha filhos, ele acabou nomeando por testamento Caio Otávio como seu herdeiro. E não somente o herdeiro de bens e patrimônios, mas também herdeiro de Roma. E aí então Caio Otávio se vê lá com 18 anos sem saber o que fazer. Se ele assume Roma, se ele vai governar Roma, ou se ele continua no cantinho dele lá. Só que aí, com sede de vingança, ele vai para Roma, tem o apoio, né, do exército de Júlio César e dos seus amigos pessoais. Quando Caio Otávio volta, ele funda, junto com Marco Antônio e Lépido, seu segundo triunvirato, ainda na República. Então eles governam Roma como ditadores. Aí, após a dissolução desse triunvirato, Caio Otávio, investido pelo poder do Senado romano, vira o primeiro imperador de Roma. E aí sim ele vira o imperador Augustus. Beleza? Aliás, gente, esse negócio de nome aqui nesse livro é complicado, tá? Eu tive que anotar um monte, porque primeiro o cara era Caio Otávio, depois ele vira Augustus, daí depois uma galera lá em homenagem ao tio começa a chamá-lo de César, depois o povo chama de César Augusto, se eu não me engano, Caio César, César Otávio, não lembro mais. Aliás, olha só, eu tive que anotar os vários personagens do livro, tá? Porque é todo mundo Marco, é todo mundo César, é todo mundo Augusto, todo mundo Otávio. Ó, tem Marco Agripa, Caio Plínio, Marco Túlio, Marco Júnior, Caio César, Caio Tebônio. Então, né, o leitor que se exploda. Então você vai anotar os nomes, mas aí lá pela metade do livro você já vai saber quem é quem. Mas então, pessoal, agora que eu já dei essa situada no tempo e no espaço pra gente saber onde que a gente exatamente tá, nós estamos com o imperador Augusto, tá bom? Primeiro imperador de Roma. Então a gente vai acompanhar a trajetória dele, de como e quando ele se tornou imperador, um monte de babado, confusão e gritaria que aconteceu no meio dessa trajetória até a sua morte, tá bom? Agora você pode me dizer o seguinte: ah, mas Isa, essa história já é muito batida, todo mundo sabe o que acontece, né? Então, pessoal, a história é sim batida, só que o grande diferencial desse livro é a estrutura que John Williams deu a ele. Ele é contado de forma documental, entre troca de cartas, documentos, fofocas daqui e dali, entendeu? Eu não vou dizer que é um livro epistolar, porque não é só isso, tem também a troca de cartas, mas tem notas de documentos, tem notas de bilhete, sabe? Porém, um outro grande pulo do gato do autor, do John Williams, é falar com a gente. Logo aqui no início, ele fala pro leitor que esse livro é um romance de invenção. Apesar dos dados serem históricos, muita coisa que ele inventou. Então ele trocou alguns acontecimentos de ordem, ele inventou alguns personagens, ele colocou personagens históricos aqui nesse contexto, ele inventou documentos, tá? Então ele usou claramente aqui uma licença poética para construir um livro da forma como ele queria, mas muito dinâmico, muito gostoso de ler, muito interessante, sabe? E o mais legal desse livro é que, apesar dele contar a vida do imperador Augustus, você não tem, na verdade, uma visão formada de quem foi o imperador Augustus, porque a história dele é sempre contada por uma terceira pessoa. Nunca ele vai estar contando sobre ele, somente no finalzinho, né? Quando aí a gente tem
tipo umas memórias, né, de como ele vai contando a sua trajetória até o fim da sua vida. E é muito emocionante, tá? Então a gente nunca tem a história de um único ponto de vista. Isso que é o mais legal de tudo. O mesmo acontecimento, a gente tem várias pessoas falando aquela mesma coisa. Então a gente vai ter um romance de formação construído por várias vozes. E a gente nunca sabe em qual voz acreditar, né? Por exemplo, o Augusto, para um amigo, era uma pessoa íntegra, séria, né, trabalhadora, guerreira, enfim. E aí para o inimigo, o mesmo Augusto era um carrasco, era um mesquinho, era um lunático que só visava buscar o poder, era um ditador, enfim. E isso não acontece somente com a pessoa do imperador. Tem um exemplo que eu até anotei aqui no início do livro. Tem uma parte que Marco Antônio, ele escreve uma carta para Cleópatra, e nessa carta ele fala que ele é o bambambam, ele, né, todo mitidão, todo não sei o quê. E no próximo capítulo tem uma carta escrita pelos soldados de Marco Antônio, dizendo o quanto ele era o quanto ele era um péssimo comandante, entendeu? Então são todas essas dualidades que a gente tem que lidar ao longo do livro. E é muito bacana, deixa o livro super dinâmico, tá? Outra coisa interessante são as traições aqui no livro. São muitas, né? A gente sabe que o Império Romano, a história de Roma é talhada em traições. É um querendo dar rasteira no outro. Claro que tudo em busca do poder. E aqui é a mesma coisa, né? A história de Augusto não ia ser diferente, né? No início do livro aqui tem uma das primeiras traições, assim, né? O Marco Antônio pede a ajuda do comandante-geral lá do exército, né? Para poder tirar o Caio Otávio do poder, porque ele é só um fedelho, porque ele é só um menino, porque ele não entende de nada. E esse tal desse general dá o total apoio a Marco Antônio. Falou, beleza, eu vou te ajudar, pode contar comigo para tudo que você precisar. Aí no capítulo seguinte é esse general mandando uma carta para não sei quem mais que eu não lembro, falando que ele não vai ajudar o Marco Antônio, que o exército dele é devoto a Júlio César e que os homens dele vão lutar pelo sobrinho de Júlio César, enfim. Então é esse leve e traz o tempo inteiro. Cada capítulo que você lê é uma surpresa, porque ao mesmo tempo que você fala assim, que você lê um capítulo e fala, nossa, que traíra, no outro ele já não é mais, e aí você fica o tempo inteiro na corda bamba. Então, com certeza, essa estrutura é o grande diferencial do livro, tá? Eu adorei. Agora, é interessante, pessoal, que apesar desse dinamismo todo que o livro traz pra gente, por causa da sua estrutura, ele é, acima de tudo, um livro melancólico, tá? Principalmente quando a gente tem as partes da Júlia, que é a filha de Augustus, e a terceira parte do livro, que é o final, onde o próprio Augusto conta um pouco da sua trajetória. Então, é um livro melancólico e é um livro que me trouxe grande solidão, né, das pessoas no poder. E foi a mesma solidão que eu senti quando eu li Memórias de Adriano, que eu já fiz vídeo aqui pro canal, inclusive, né? Vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo também. Tá? Eu senti essa solidão por quê? Porque essas pessoas super poderosas, né, elas não podiam confiar em ninguém. No caso aqui de Augustus, ele somente confiava em 3 amigos que ele tinha antes dele ficar poderoso, quando ele ainda era Caio Otávio. Né? E você viver assim, sem saber com quem você pode contar, é muito complicado. Saber que tem sempre alguém querendo te assassinar, te dar rasteira, passar a perna em você, na sua família. E não somente o Augustus, a família inteira, né, era colocada nessa situação. Porque tudo valia para manter o poder. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma parte que é excelente sobre a filha de Augusto, da Júlia, que foi claramente sacrificada para poder manter a união do Império Romano. Ela foi usada claramente como moeda de troca para poder manter os interesses do Império, né? Porque primeiro ela se casou, depois o marido morreu. Quando morreu, mandaram ela casar com outro. E cada vez que ela se casava, ela tinha que ter filhos, né? Aí o filho morria, ela tinha filho. Daí separaram ela de um para poder casar com o outro. Ou seja, esse capítulo da Júlia é muito bom. Para mim é um dos melhores, sabe? Onde ela mesma conta o que aconteceu com ela, o que o Império Romano fez com ela. E ela não podia, né, ser contra, né? Quem era ela para ser contra o imperador? E o Augustus, que era o pai de Júlia, sentia culpa? Sentia, mas os interesses do Império tinham que estar acima dos interesses da própria família, né? E aí até que tem um acontecimento lá que eu não vou falar o que foi, que a Júlia acabou sendo exilada numa ilha para não ser morta. O próprio pai mandou para uma ilha, né?
e lá ela conta pra gente essa história da vida dela. É um capítulo excelente, muito bom mesmo. E tem até uma frase aqui que me marcou muito. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Aqui nesse trecho, a Júlia já tá assim, sei lá, no seu terceiro casamento, não lembro mais. E ela diz o seguinte: até aquele momento, embora eu tivesse aceitado a ideia do casamento como inevitável, não havia aceitado a sua realidade. Falei: então, serei mais uma vez a porca parideira pelo bem de Roma. Se dependesse de mim, disse meu pai, eu não lhe pediria isso, não permitiria que você se casasse com um homem assim. Mas não se trata de uma decisão apenas minha. Você sempre soube disso, desde o início. Sim, respondi. Então essa parte sobre Júlia narrando a sua própria história, né, o que aconteceu na sua vida, é muito bom, eu gostei muito, tá? E aí a gente entra na terceira parte do livro, que é a parte onde o próprio Augustus vai contar um pouquinho da sua história, onde a gente finalmente vai ter a narrativa, a visão da história pelo próprio Augustus, mas já é na sua fase mais velha, onde ele já está quase morrendo. E aí ele vai refletir sobre o passado, sobre as decisões que ele tomou, sobre a pessoa que ele foi, né? E aí eu senti bastante a semelhança com o Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar, que eu já falei aqui, né? Que no final também do livro do Adriano, ele tem essa mesma reflexão que tem Augustus aqui em John Williams, se realmente valeu a pena aquele sacrifício todo da sua própria vida e da sua família, das pessoas que ele amava, para poder manter o Império Romano unificado, né, daquele jeito, para construir um império. Porque assim como todo imperador romano, eles tinham uma política expansionista, né, de expandir o território a qualquer custo. E aí o final da vida dele é muito melancólico, adivinha só. Chorei, claro que eu chorei, né? E é muito bem escrito, sabe? O John Williams, ele tem as manhas de tocar, assim, exatamente nos pontos que me emocionam. Tanto em Stoner quanto aqui em Augustus eu me emocionei bastante, sabe? E porque ele sabe abordar a solidão de uma forma ímpar, tanto no personagem comum, quanto foi o Stoner, um simples professor universitário, quanto aqui em relação ao Augustus, o imperador Augustus, né, que foi o dono da bagaça toda. Então, gente, é um livro muito legal, muito bem escrito, muito bem pensado, muito bem estruturado, dinâmico, que eu recomendo demais e vale a pena ser lido, tá? Mas assim, eu vou fazer uma ressalva, assim como eu fiz lá em Memórias de Adriano. Se você não tá nem aí para romance histórico, se você não tá nem aí para Império Romano e Augustus, essa parada toda, talvez não seja um livro para você. Mas se você se interessa por romance histórico, se você gosta de saber um pouquinho mais das confusões lá, né, dos babados do Império Romano, ou se você quer conhecer um livro com uma estrutura diferente, uma estrutura bacana, acho muito legal. Então pronto, pessoal, já falei muito, compartilhem o vídeo se você gostou, não se esqueçam de dar um joinha para me ajudar com a divulgação do canal. E como eu sempre digo, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo, até os próximos vídeos. Tchau, gente, brigadão!